separou em certa, que somos nós futuramente. Ah, tá. É porque agora começou a ser gravado, tá? Então também tem que aceitar, né? Got it. Isso. Então, é só, na verdade, só um pouquinho, Ana. É só para que todo mundo esteja ciente de que está acontecendo a gravação e se alguém tiver alguma coisa contra, daí precisaria comentar isso agora. Mas se não, pode continuar. Se não, é só continuar. Uhum. Então, quando a gente começou a separar em nosso centro, que vai ser o CERTA, com a fundação, as demandas do CENER, do nuclear e do extensivo, aí a gente começou a ter vários verdes, porque as demandas surgem de vários lugares. Aí, vou parar essa e vou trazer um outro compartilhamento com vocês. Então, a gente separou em extensivo e nuclear. Deixa eu ver se é esse aqui. Então, no extensivo e nuclear, a gente começou fazendo a presidência, a GCAI junto, todos numa piscina só, e viu que também não ia dar certo, e depois a gente fez separado em pools. Então, aqui seriam as demandas do extensivo. Quando o extensivo pede algo para nós, que vem com interesse para nós, em termos de produto físico, passa pela presidência, se for em termos de curso, passa pela GCAI. Então, vou compartilhar um outro. E esse seria o nuclear, então, né? Quando vem do CENER de uma forma e vem dos outros centros de outra. Até que a gente chega, deixa eu achar os numerozinhos que a gente colocou. Só um pouquinho, professor. A gente foi fazendo vários e vários. Aqui os numerozinhos. Então, ou seja, a gente começava a descrever e via que estava faltando uma atividade. Lógico, foi bom porque a gente percebeu o problema. Mas a gente foi mudando, então, para concluir. A gente não conseguiu fechar a parte escrita porque a gente não está conseguindo fechar nem o design do processo. Então, esse seria o do demanda do extensivo com CETEP. Chegou perguntando de pagamento. E o que acontece? A gente notou que a comunicação com a piscina externa não pode ser via gateway. Então, a gente não está conseguindo fechar o nosso processo pensando assim. Acho que alguém está com o áudio aberto. Tem alguém com o microfone ligado ali da Ana? Aí, pronto. Não sei quem está. O microfone vazando aqui, peraí. Parou. Pronto, pode seguir, Ana. Então, por exemplo, das piscinas externas, a gente viu também que não está dando certo porque ele não aceita o gateway. Então, a gente acaba tendo que fazer, por exemplo, 2 numa mesma atividade. Aqui, o que a gente tentou fazer? Por que está tão complicado? A outra versão era mais fácil, que é o que a gente almeja. Então, a gente já pensou em todas as mudanças. Aqui, como a gente está fazendo o que acontece, tem coisas que a gente não consegue ligar para o gateway e fica se repetindo, ou seja, a gente chegou até o número 11 para descrição e já viu que aqui ele já está com problema, porque esse enviar mensagem tem que ser lá para o extensivo retornar o ofício, né, ou o e-mail oficial para vir aqui para a GCAI, não direto. Então, só para compartilhar com o professor que a gente tem sim se dedicado, mas a gente não conseguiu fazer essa atividade. E a gente gostaria, do final da aula, se possível, o senhor poder ficar um pouquinho com a gente, só para a gente conseguir fechar esse processo. E o áudio, professor? Professor, o áudio, a gente não está te ouvindo. Desculpem. Consigo, sim, participar, né? Se for preciso, a gente tem esse tempo sempre à disposição. Mas
eu acho que seria um desperdício a gente não aproveitar esse momento para trocar um pouquinho de ideia com a turma, que a turma toda aqui escutou o problema, né? A dificuldade. Então, deve ter uma porção de gente interessada também em saber como é que se sai dessa situação, né? Então, se todos toparem, a gente avança um pouquinho mais nessa questão, tá? Bom, a primeira questão. É muito natural que a gente, ao estudar um pouquinho mais o processo, comece a descobrir necessidades de ajuste, tá? Então, não me surpreende. Se surpreende o contrário, que a gente esteja trabalhando e termine o fluxo pronto. Então, é muito difícil que isso aconteça. Segundo, também uma questão surpreendente que vocês falaram, que é mais fácil fazer o que a gente quer do que do que existe, né? Mas eu acho que não sei se é surpreendente, porque é assim na vida, né? Fazer o que a gente quer é fácil, né? Fazer o que, né? As coisas com as restrições que existem aí nas coisas da vida, que são mais difíceis. Então, assim, quando a gente idealiza uma coisa, a gente pensa nos critérios nossos mesmos, né, e tal, e depois, na medida que a gente implementa, a gente começa a observar várias restrições que causam atividades adicionais. Então, aí vai uma lição para o grupo todo também, tá? Quando a gente desenvolve uma melhoria de processo, né, a gente não pode desenvolver ela só na caixinha aqui no Ares e entregar lá para o grupo, desenvolvam, porque aquela realidade dificilmente vai acontecer da maneira com que foi projetada, do jeito que a gente quer. Vai acontecer alguns ajustes ali diante, por exemplo, de restrições legais, restrições de pessoas, de espaço, né, de equipamentos e assim por diante, que a gente não consegue imaginar, e a gente vai identificando ao longo da execução. Executou, não deu bem certo. Então, existe um processo entre a criação e a implementação, um processo de ajuste, e que provavelmente vai tornar o fluxo um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo, normalmente, diferente do que a gente projetou. Então, essa dificuldade que você falou, foi tão fácil a gente desenvolver, foi mais fácil, digamos, desenvolver como a gente idealizou, é porque a gente também, não, quando idealiza, você não está percebendo algumas nuances da realidade. Quando você desenha o processo tal como ele é, o SPIS, ele apresenta todas as restrições de uma organização. Então, né, a situação atual é resultado, né, das acomodações, né, dos ajustes que aconteceram durante anos e que resultou nisso. Tá bom? Não, não tá bom. Mas tá funcionando, tá andando, tá, porque senão a organização nem existia, né? Agora, pode ser melhorado? Claro, né? Então é para isso que a gente está aqui trabalhando, né? Para melhorar esses processos. Então, falado isso, agora vamos para questões técnicas dos desenhos de vocês. Tá? A piscina externa, a pool externa, não é por nada que ela nem permite desenhar gateways. Tá? A piscina interna, ela só existe para por uma razão. É para a gente desenhar um ator, né, que esteja interagindo com o processo, mas de uma maneira que a gente não sabe como. A gente só sabe da pool externa, que a gente está entregando para ela uma demanda e ela está devolvendo uma demanda pronta. Não sei o que acontece lá, tá? Não é da minha conta, ou é, mas eu não sei, tá? Se eu não sei o que acontece lá, vai uma demanda, e é por isso que quando sobe, ela nem sobe, a gente não usa uma linha plana, a gente usa uma linha toda pontilhada. Linha plana não, né? Linha contínua, né?
A gente não usa uma linha contínua, a gente usa uma linha pontilhada, por quê? É uma informação que vai e uma que volta, mas a gente não sabe como vai ser processado lá. Então, ela não faz parte do fluxo de processo, mas ela complementa o fluxo do processo que eu estou desenhando. Tá? Então, quando a gente sabe o que está acontecendo lá dentro dessa pool externa, significa que ela não é uma pool externa, ela é uma lane desse processo. Entenderam? Então, na medida que a gente já sabe que tem uma atividade, depois ele articula e faz tal, mais uma atividade, assim por diante, então isso é um indicativo muito claro de que isso não deve ser considerado uma piscina. Ela é um dos atores agindo nesse processo e que precisa ser melhor descrito. Então, se você fizer isso, transformar essa pool em numa nova lane, tá? Já vai resolver. Daí você já vai poder botar atividade, só que ela vai seguir o processo, né? Então, você vai continuar com os traços. Você vai perceber o seguinte, a pool externa é usada, e quando ela é usada, se a gente tira ela, bota, não vai fazer tanta diferença. Né? Vai faltar alguma coisa, uma informação que a gente não sabe de onde está chegando, mas as linhas da pool, todas elas estão ligadas. Então, aquela linha pontilhada, ela não vai... Puxa aqui mais para baixo uma que tem uma... Ana Carolina. Você está com a imagem compartilhada? Puxa para a gente ver uma que tem essa pool externa que você desenhou. Então, essa seria, não sei se está dando para ver essa Inferior, alguma coisa a assim. inferior também, ó. Porque a gente não sabe o que acontece lá, a gente sabe que, por exemplo, alguém pede alguma coisa para a gente, que é de fora, aí eu tenho que falar assim, olha, manda um ofício para o meu presidente. O que eu acredito que eles recebam e enviem o ofício para a gente, porque eu acho que até nem tem uma análise, porque muitas vezes eu indefiro. Por exemplo, a pessoa me procura por um motivo, como aconteceu há 3 semanas atrás. Quero um parecer sobre TA. Eu falei, manda um ofício para o meu presidente. Foi lá para o presidente, ele mandou, só que chegou no presidente, não era mais um parecer sobre TA, era um parecer sobre um concurso público, que tinha uma questão. Então, quando chegou... do jeito que ele estava querendo, não tinha como a gente atendê-lo. Aí eu tive que indeferir. Então, inclusive, até porque não era depois o público-alvo, ele me falou que era no ofício formal era outro. Então, não sei nem se tem essa análise lá e envia para a gente. Mas a gente tentou fazer a lane, mas também ficou tanto ir e vir, porque a gente priorizou que o demandante era o primeiro, e como tinha tantas interfaces com os outros, que ele ficou bem confuso. Infelizmente, eu acabei perdendo esse gráfico, eu fiz algo em cima dele e não salvei. Então, a gente acabou colocando aqui, né, a presidência. E deixa eu lembrar a situação... Mas eu não estou vendo a tela que você está mexendo, tá? Ah, não? Não. Eu estou vendo uma tela do processo de solicitação. Nossa, Isso. o pior que eu estava falando um monte de coisa em cima das outras telas. Deixa aqui. Projeta ela novamente, que daí vai funcionar. Ah, então vocês não viram nem os numerozinhos que eu comentei. Não. Desculpa. Não vimos nada. Estava congelada a imagem até. Estranho que eu pedi para compartilhar e tá preto, tá todo preto para mim. Aqui também, Ana, tá aparecendo tudo preto. De novo. Ai, só um pouquinho. Ele está preto para mim também. Eu vou fechar e abrir ele novamente. Ai, gente, só um minutinho, eu vou abrir novamente o arquivo.
abrir esse item para uma outra reunião. E vou compartilhar com vocês. Saúde, Juliana. Não está com áudio, mas dá para ver o movimento. É estranho porque ele abre para mim, mas agora ele está aparecendo todo branco. Ele tem um número 1 grande, não sei. Deixa eu fechar de novo, espera aí. Vou ali no Ares. Ele está abrindo ainda. Tá, ele abriu. Eu consigo ver aqui na tela do meu computador. Vou pedir para compartilhar. Ele diz que a tela falhou em Tudo bem, iniciar vamos e lá. compartilhar. Depois a gente vai precisar retomar esse material de vocês. Mas outra coisa importante, tá? Quando acontece de ter várias fontes diferentes, a gente pode ainda assim manter um fluxo só. A gente só vai criar 3, 4, 5 fluxos diferentes quando os processos foram muito diferentes uns dos outros. Começa a ter assim, interações completamente desconexas, né? Porque senão a gente faz o seguinte, o evento de início é receber uma demanda. E o próximo evento a gente coloca assim, identificar a fonte da demanda. E daí bota um gateway. E o gateway vai dizer, vem de cliente externo, vem de cliente interno, vem do centro X, centro tal. E daí a gente cria essa árvore de possibilidades dentro do mesmo processo. Se eles vão se tornando iguais, se chegar num ponto eles ficam iguais, a gente retorna com o gateway. Bom, então, nisso ele vai lá para a assinatura da diretoria, enfim, entendeu? Enquanto eles estão diferentes, a gente vai tratando eles de uma maneira separada. Então, vai andando fluxos separados, mas a pessoa que começou a ler, ela está seguindo, foi por aqui? Foi. Ela consegue ler o processo inteiro, entende? Nunca se tem dois inícios num fluxo só, tá? Mesmo que a gente tenha que usar um recurso como esse, ó, recebe. Quando você recebe, tem o discernimento de saber de onde vem. Vai falar, não, mas se eu faço ao mesmo tempo, a hora que eu recebo, eu já sei de quem vem. Mas não tem problema, porque daí a atividade não significa muito, que a gente vai ter que ficar muito tempo parando, mas existe. A hora que você recebe uma ligação, um e-mail, qualquer coisa, você vai primeiro discernir de onde é que vem. Daí você começa a fazer o seu direcionamento. Então, uma atividade pode representar uma execução de horas de trabalho, ou pode ser uma coisa quase que automática, né? Basta bater o olhar, você teve sim essa atividade de discernimento, de definir alguma coisa, né? Mesmo que seja uma coisa muito automática e rápida. Mas é importante estar ali, porque assim você tem discernimento na medida que tem treinamento do que você sabe, de como é que funciona. Então, existe sim uma necessidade de descrição, de saber que existe essa fonte diferente, por exemplo, de demandas, enfim. Entendeu? Tá? Então, vamos caprichar para
tornar isso um fluxo único, tá? Se ele ficar complexo demais e a gente olhar assim, olha, um caminho é totalmente divergente do outro, nem se só abriu junto, mas foi tudo igual, nem chega lá no fim, nem voltou, daí tudo bem, daí tá. Então, para que fazer um só, né? Daí separamos. Mas o ideal é que a gente, senão a gente vai ter que ter 3 fluxos, 4 fluxos, 4 manuais para um mesmo processo, entendeu? Então, passa a ser, não é uma coisa prática também para o usuário, né? Daí, assim, eu li um manual para quando é externo, li outro manual para quando é interno. Não, você pode ter isso tudo representado numa coisa só. Entenderam? Uhum. Tá bom? No final da aula, conforme a gente lembrem daí, por favor, daí a gente retoma e quem da equipe do grupo todo quiser acompanhar um pouquinho mais, está convidado também a participar, né? Então, não vai ser vai ser uma coisa interessante, então não dá para perder esse tipo de oportunidade, mas depende de cada um, né? Como é que está com o seu tempo. Obrigada. Tá bom? Muito bem, então pode parar o compartilhamento. Aqui, agora eu estou vendo o número aqui. Muito bem, conseguiram colocar os números. Isso, então, foi isso, porque a gente fez a parte escrita, a gente começou a fazer, mas a gente sempre apagava, por quê? Porque a gente via pelos números que mudava. Aí por isso que a gente foi criando tantos mapas, porque quando a gente identificava, opa, espera aí, mas chega dessa forma também, acontece isso, acontece não sei o quê, a gente apagava, começava tudo de novo e a gente começou a vir para os mapas e refazê-los. Né? Então, aqui então seria essa parte dos números, que a gente fez as piscinas externas, né? Aqui tem a entrada só, porque o demandante é o extensivo. Né? E rapidamente, então, vou só... Caiu a sua compartilhamento. Não, na verdade eu quero mostrar o do nuclear. Aquilo que vocês fizeram, por exemplo, de um fluxo, de repente, em vez de aparecer a seta sólida, ela ficar pontilhada, que não existe no mapeamento de processo. A gente segue ele sempre com setas contínuas, assim, sabe? Então, quando chegou lá no gateway, emitir ofício, isso teria que estar, essas duas atividades teriam que estar numa lane, né, numa raia dentro desse mesmo processo, seguiria daí uma linha preenchida, assim, né, contínua, e daí você dá continuidade no fluxo. Outra coisa que eu vi aqui, 1, 2, 3. Então, importante informação para todos, hein, gente, aí, todos os grupos. Somente as atividades são numeradas. Evento de início, gateways, nada disso é numerado. Por que nós numeramos as atividades? Para facilitar a leitura do manual, tá? E facilitar a nossa leitura. Vamos lá para a atividade 15. Daí a gente vai e se encontra assim. Os gateways não estão descritos no manual. O manual só vai falar de cada atividade. E na atividade ele vai falar assim, olha, e essa atividade resulta nisso ou naquilo. Então, essa descrição de que acontece o gateway, lendo a atividade, você já sabe que ela vai promover 2 tipos de caminhos, digamos, né? Entenderam? Então, a gente nunca vai numerar gateways, nem evento de início, nem evento final, nem, por exemplo, evento temporal, aquele reloginho, nada disso vai ser numerado, tá bom? E a descrição do que está acontecendo nessas coisas vai se dar na atividade que o antecede. Tá bom? Ok. Muito obrigada. Ótimo. Mas, assim, olha, vocês estão de parabéns por experimentarem essas dificuldades e seguirem, né? Dá para ver um grande esforço e não foi em vão, né? Porque vocês
já refletiram muito mais sobre esse processo, conseguiram ainda colaborar com a turma aqui com vários aspectos que poderiam ter passado em branco em outros grupos, né? Então, assim, a nossa aula ficou mais valiosa. Ok? Sim, é que a gente acabou percebendo que não adianta a gente ir para a descrição, ir para frente enquanto a gente não fechar bem esse mapeamento, né? Então, vocês não chegaram a ver nenhum risco, né? Porque ainda estavam trabalhando nisso. Vamos torcer para que algum outro grupo tenha chego num risco aí para apresentar para a gente poder discutir esse aspecto também dos mapas. Ótimo, parabéns, Ana Carolina e Juliana. E vamos para o... Deixa eu ver, a Tayla, Elaine e Jason não chegaram, né? Não. Então, vamos para Daniele, Cláudio e Bruna. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos que eu não cumprimentei hoje. Primeiramente, a Dani, ela está de férias, mas ela vai se atrasar um pouco. Ela vai participar da aula, mas ela está resolvendo algumas coisas, então ela vai se atrasar um pouco. A gente conseguiu, sim, fazer as atividades que estavam propostas pelo professor e nós conseguimos encontrar alguns riscos, né? Foi bem interessante até analisar esses riscos. E outra coisa, eu queria parabenizar o grupo anterior, porque o trabalho deles, né, o mapeamento deles é bem complexo, né, uma atividade bem complexa, e parabéns por estarem tentando mesmo, realmente fazendo, né, aprendendo e colocando a mão na massa. A gente ficou um pouquinho numa área um pouco mais confortável, a gente pegou um mapeamento um pouco mais simples, também que a gente queria entender, até mesmo que é um trabalho que eu ainda estou conhecendo, então eu não quis pegar nada, né, muito complexo assim, porque o meu trabalho que eu domino, eu acabei de sair há pouco tempo da atividade que eu fazia antes. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. O que eu tenho aqui? Certo. Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Sim. Tá. O que a gente fez aqui no nosso... Não teve alterações no fluxo, mas a gente colocou várias coisas que estavam faltando. A numeração, que vocês podem ver aqui, e também nós colocamos os riscos, né? Que nós temos o R1 em vermelhinho e o R2 aqui. Nós localizamos dois riscos, né? E a numeração a gente foi seguindo conforme o professor falou, que a gente só numerou os quadradinhos mesmo, começando pelo 1. Aqui nós temos um fluxo que é paralelo, então a gente seguiu primeiro o 2, vem aqui para baixo, depois o 3, depois continua aqui no 4, 5, para depois continuar onde os fluxos se juntam, né? A gente colocou 2 R1 aqui porque é o mesmo problema para esses dois atores, né? Uma dificuldade, um risco igual para os dois atores. Então a gente não fez R1, R2, não colocamos 4 R's, né? A gente colocou só 2, porque na verdade é o mesmo problema que vai pegar todo mundo. Foi isso que basicamente a gente fez de alteração. Eu descobri, eu dar um compartilhar com os colegas, quando a gente clica aqui no número, depois de colocar ele lá, a gente consegue alterar ele aqui em cima, ó. Tá vendo? Colocar negrito, alterar a fonte. Então, por isso que os meus números estão um pouco maiores aí, porque eu consegui mexer aqui. Mas é depois que você faz aquele esqueminha de colocar, anexar ele ao quadradinho, dá para você alterar, né? Se eu quiser alterar aqui a data, ó, eu posso colocar um número bem grandão, ó, né? Isso aqui eu tô falando porque eu descobri há pouco tempo. Ótimo. Tá. Então, essa foi a parte que a gente fez aqui no nosso mapa. Eu não estou conseguindo subir, deixa eu diminuir ele para vocês verem ele no total, na totalidade. Ó. Aqui. Tá? Esse é todo o fluxo do censo, né? Que é um processo que inicia uma data específica, é uma coletânea, uma coleção de informações, né? E que vai ser passado, por fim, lá para a Secretaria do Estado, que é lá em cima, que é perto do fim, depois que a gente tiver conseguir coletar todas essas informações.
Eu vou abrir agora aqui a parte da... Como é que eu faço agora para abrir outra tela aqui? Ah, tá. Que é a parte que a minha colega vai explicar aqui para vocês, que é aquela tabelinha dos riscos, né? A Bruna vai explicar para nós. Está enxergando aí, Bruna? Não, Não aparece a tela para ti? não. O que está aparecendo? A anterior, o nosso mapa. De novo, não? Ainda não. Acho Oi, que você tem que Cláudia. descompartilhar e compartilhar de novo. Então, vamos lá. Ah, tá. Novo slide. Esse aqui. Agora? Agora sim. Então, manda ver, Bruna. Oi, gente. Então, o primeiro risco que a gente encontrou foi nos centros de atendimento não receberem o e-mail com as orientações, né? Aí a gente pensou como melhoria e solução pedir para que eles deem uma resposta, né, aos centros confirmando que receberam o e-mail com o anexo. Nessa parte do processo de atividade, a gente ficou em dúvida entre o que era para colocar, assim. O processo / atividade, o processo, na verdade, não precisaria botar, porque a gente só está tratando de um processo por enquanto. Digamos que vocês tivessem separado em 3 processos aí que estavam trabalhando e coisa, a gente podia ter uma tabela única, vai falar, olha, o processo é censo da educação, né? E atividade, número, daí vocês botaram a numeração lá, não me lembro se era 4, 3, né? Ah, tá, para fazer assim, tá. Entenderam? Então, daí a gente se localiza fácil, porque isso aqui é uma tabela de apoio, a gente não está fazendo a melhoria ainda. Quando a gente faz essa tabela, a gente está coletando informações importantes que surgem durante as entrevistas, durante a confecção da situação as-is, né? Entende? Então, a gente é quase que um material de lembrete de coisas que devem fazer parte da nosso trabalho depois de aprimoramento do processo, que vai acontecer mais adiante. Mas segue lá, pode continuar, Bruno. Tá. A descrição do problema. O centro de atendimento pode não ter recebido o e-mail ou ter tido algum problema na hora de abrir o anexo com as orientações. A descrição da solução que a gente propôs é escrever no corpo do e-mail que vai ser enviado, né? Solicito, por gentileza, acusar recebimento dessa mensagem em seu anexo e registrar no checklist que a gente pode fazer dos centros de atendimento, né? Dos que responderam, que tudo chegou certinho e tal. A fonte, a gente também ficou em dúvida em que colocar. A fonte é quem é que passou essa informação, essas ideias. Porque, por exemplo, tem processos que a gente tem que a gente vai entrevistar 5, 6 pessoas. Às vezes, né, uma pessoa deu uma ideia. Pô, qual foi a fonte? Ah, essa foi o Cláudio. Né? Na hora, putz, lembrei dessa questão. Tá, quem foi a fonte? Por quê? Se não, daqui a algumas semanas for fazer o trabalho de melhoria aí de reformulação desse processo, 2 pessoas estavam juntas, bota as 2, sei lá. Caso né? Mas é para a fonte é a pessoa que propôs a solução, é isso? E os envolvidos seria quem está lá na reunião, né? Pode continuar, Bruno. Tá, já posso ir para o risco número 2, então? Pode. Tá. O segundo risco seria o atraso na alimentação dos dados.
E aí, pensando, né, em enviar um e-mail pessoal, né, os centros de atendimento. Aqui, então, aí o processo a gente também, a gente escreve como censo, né? Vai ser como um, só muda o número da atividade, é isso, né? Aham. Na descrição do problema, né, os centros de atendimento podem deixar de realizar estatística na data limite, não ter tempo hábil de entregar no prazo, né? Deixar para fazer em cima da hora e acabar não tendo tempo de fazer. A descrição da solução, a gente pensou em enviar um e-mail com reforço dos prazos. Quando faltarem um mês, a gente manda um. Quando faltar 15 dias, a gente manda de novo. E quando faltar uma semana. A fonte é aquilo que já foi falado, né? Pelo que entendi, então seria o Cláudio que vai pedir, que mandaria esses e-mails com os prazos, é isso? Não, a fonte seria... Porque esse quadro é um quadro de anotação de ideias que surgiram durante as entrevistas, durante a confecção desse mapa, tá? E tem muita gente, às vezes, que é entrevistado. Por exemplo, esse processo de vocês, basicamente, vocês já dominam esse processo, porque faz parte já do cotidiano de vocês. Então, tem uma particularidade. O próprio dono de processo é o entrevistado, né? E é também o analista de processo. Então, vocês estão... É um pacote 3 em 1 aí, né? Mas, muitas vezes, o que vai acontecer é assim, olha, vai vir ali o Godinho vai chamar assim, ó, Bruna, vocês foram tão bem aqui nesse mapeamento desse processo, e tem uma outra turma lá que está precisando de um suporte, né? Vocês podem ajudá-los a desenvolver o processo deles, né? Claro que daí vocês têm que pedir um aumento ou ter um tempo para isso, né? Mas muito bem. Vamos chegar lá. Legal, vamos lá. Aqui a gente não pede aumento, a gente pede estagiário. Pede tempo. Então, pede tempo. Pede alguém para trabalhar com a gente. Estou brincando com vocês, claro, né? Mas vamos imaginar que daí vocês... Né? A Bruna vai lá e daí você vai estar diante de um processo que não conhece. Tá? Mas você conhece a metodologia, né? Você já desenhou alguns processos, daí você vai chegar, olha, quem é que conhece bem? Ah, é para ajudar lá na logística dos caminhões? Sei lá, né? Você não sabe, né, de como é que funciona aquilo, mas daí você vai perguntar, quem é a pessoa que conhece o dia a dia desse trabalho? É o dono do processo, né? É o João lá, tá? Ou a Sara. Ok, então vai lá falar com ela. Daí ela vai dizer, daí você vai perguntar, muito bem, quando surge uma demanda de um transporte de caminhão, né? Como é que vai? Como é que começa? Tá? Daí a pessoa vem dali, daí você, junto com esse dono do processo, vai construir esse mapa, né? E daí, em determinado momento, o João ou a Sara lá vão falar assim, olha, Bruna, a gente faz assim, mas isso tem dado muita incomodação. Porque cada vez que a pessoa pede o caminhão, ela não diz quantos quilômetros tem que ir buscar e às vezes leva mais de um dia. Daí você vai anotar, olha, qual é a falha, o problema? Não há uma comunicação de tempo né? E muitas vezes ele para por aí, mas às vezes ele vai dizer, não, olha, era muito bom que tivesse um material, já uma ficha que já incluísse, inclusive, o deslocamento, o tempo. Daí você já vai lá, a descrição do problema, daí a solução. Ele deu uma solução. Será que é essa que vai ser implementada? Não sei. Pode ser que não. Mas é valiosa porque ele conhece o dia a dia, já está trazendo aí uma ideia. Daí, quem é a fonte nesse caso, Bruna? Quem seria a fonte?
São todos esses que falaram alguma coisa que deram uma contribuição, não é? Exato. Esse João ou essa Sara, sei lá, eu Não. joguei os nomes aí, né? Sim. Entende? Então, por quê? Pode ser que na parte desse processo que você está entrevistando aí, daqui a pouco ele fala, olha, essa parte aí do agendamento ou do custo aí, eu não sei, mas a fulana lá pode te ajudar. Daí você vai entrevistar uma segunda, uma terceira pessoa para terminar a coisa. E daí, quando você tem um monte de ideias aqui geradas, você já não lembra mais de quem foi que deu a ideia do... Então, vai estar registrado. A fonte é esse. Foi o João. Tá. Quem estava envolvido era você que estava entrevistando, então, Bruna e João. Ou se tivesse o Cláudio junto, e Cláudio. Tá? Então, você já sabe quem é que estava por lá. Entendeu? Entendi. Então, esse quadro Entendemos. aqui é um coletor de boas ideias e de problemas. Não significa que vão ser as ideias ótimas, pode ser ideia muito superficial, ou pode ser que vocês cheguem no final lá, por exemplo, e cheguem à conclusão assim, olha, a solução para isso aqui é a gente ter contratar um software de gestão de coisa, daí toda essa parte aqui já não vai fazer mais nem sentido, daí vocês vão modificar o fluxo radicalmente. Mas, né, por exemplo, todas essas questões aqui vão ser usadas como critérios para a seleção desse software, entende? Então, é valioso ainda assim, tá bom? Sim, Tá? obrigada. Então, Tá bom. mas... Só para finalizar, então, aqui a minha parte, eu gostaria de mostrar, então, lá como é que fica aqui essa avaliação dos riscos aqui no nosso fluxo, né? Então, logo que a gente envia as orientações, no caso da coleta dos dados, o R1 é o risco pode acontecer no recebimento, conforme a Bruna falou, no recebimento desse e-mail, dessas orientações, né? Porque se o centro não ficar sabendo, não for avisado, notificado, ele não vai fazer a coleta, né? Porque a coleta acontece em um prazo específico, uma vez por ano, né? E outro erro daí é que o R2, aqui é a parte de ele demorar muito, né? Tem um prazo aqui, ele demorar muito, isso vai atrasar todo o processo, porque é um evento, na verdade, né? O censo ele é um evento, ele acontece uma vez por ano, essa coleta da educação. Então, tem prazos, então ele não pode atrasar, então esse é um risco. E o que foi interessante dessa análise é que a gente começou a pensar nos riscos e a gente percebeu que também a gente pode preparar alguns mecanismos de solução prévia, né? Que a solução aqui no caso foi enviar um e-mail, isso já pode fazer parte do processo, né? Enviar um e-mail após 3 dias, digamos aqui. Se ele tem 7 dias, daqui a 3